Olá, minhas princesas e meus princesos. Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre violência doméstica. Infelizmente, hoje o Brasil assumiu o 5º lugar mundial no ranking da violência contra a mulher. Tô lendo aqui, para não esquecer. Muito triste, mas infelizmente é a nossa realidade. Eu passei, infelizmente, eu passei por violência doméstica. Eu com 21 anos, meu filho tinha 3 meses quando eu levei o primeiro tapa, do pai dele. Não vou falar pai não, vou falar do reprodutor, do genitor, qualquer coisa, Porque pai é quem cria. Então, eu fui morar com ele, muito nova, engravidei, e meu filho com 3 meses veio o primeiro tapa. Foi difícil, Porque um bebezinho recém-nascido, ainda mamando, no peito, eu não trabalhava, dependia dele. E se vocês me perguntarem o motivo, até hoje eu não sei. Eu só sei que o primeiro tapa, meu filho tinha 3 meses de nascido e dali a violência só piorou, Ele me batia muito por qualquer motivo, não tinha motivos, vamos dizer assim, E mesmo que tivesse, mulher nenhuma deve apanhar. Homem que é homem não bate mulher, tá bom? Homem que é homem não levanta a mão para uma mulher, mesmo que haja, entre aspas, motivos, Porque, pra mim, não existe motivo pra você bater numa mulher. Se você não tá satisfeito, se você foi traído, se você seja o que for, separa, mas não bata. Então, mas quando eu digo assim, não tinha motivos, eu não quero dizer que, se tem motivo tem que bater. Não. Não existe isso. Quando eu falei não ter motivos, não teve foi uma discussão, me bateu, me deu um tapa, chegou de madrugada em casa e eu, fui questionar o que tinha acontecido e tudo. Como eu falei, muito nova, eu estou me ajeitando aqui porque eu fico torta e depois meu filho tem que ficar o tempo todo editando e briga comigo. Mãe, por que a senhora não viu isso, não viu aquilo? E continuo torta, mas ele vai dar um jeitinho. Vamos lá. Vou tentar ser o mais breve possível, porque outra coisa também, meus amores, eu não consigo gravar um vídeo com menos de 20 minutos, meia hora, não dá. Mas eu vou tentar em 15, vou fazer um esforço. Vamos lá. Ele me deu o primeiro tapa, Eu lembro que eu fiquei muito assustada e tentei, vamos dizer assim, me defender, encarar, mas, não teve como. Porque não dá para medir forças, Com um homem é difícil, Eu tenho algumas amigas que fazem luta, enfim, Fazem... Então, elas até brincam que... um homem para levantar a mão, eu dou logo mata-leão, não sei, E eu acho bem interessante isso. Mas você fazer alguns tipos de lutas para poder aprender a se defender, Não que isso vai impedir de um homem fazer algo com você, mas eu acredito que possa te ajudar em algum momento, algumas mulheres, a sair de algum tipo de situação. Mas enfim, e eu lembro que depois do primeiro tapa, as coisas só pioraram, a violência só piorou e eu apanhava muito e eu lembro que eu não contava pra ninguém, eu tinha isso de não contar, eu tinha vergonha de falar, pras pessoas que eu apanhava dele. E então isso também foi um problema sério, porque vocês precisam falar sim,
né? E eu não falava, e aquilo foi só aumentando, 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 e, sem contar das ofensas, né? Palavras que nos machucam muito, né? A maioria, né, da violência doméstica, elas não começam com um tapa, não é primeiro um tapa. A violência, ela começa com ofensas, né? Chamar de burra, colocar você para baixo, te proibir de um monte de coisas, enfim, te aprisionar, tal. Até o primeiro tapa vem, sabe, uma série de outros tipos de abusos, né? Até chegar o tapa. E, enfim, eu lembro que ele me batia muito, muito, e eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia, eu era totalmente dependente dele, eu passava muita necessidade com ele. E uma coisa assim que eu sempre tive, eu sou desse jeito, né? Eu sempre fui do lar, eu sou do lar, eu gosto de ser do lar, mas eu não aceito, tem coisas que eu não aceito. Como o homem bater em mulher, não aceito, essa roupa você não vai usar, você não vai em tal lugar. Como assim? Ele não é dono, não é nosso dono, não existe isso, não existe isso. Então, essas coisas assim, eu sou contra sim, né? E, enfim, na época, muito nova, como eu falei, sem experiência nenhuma, e ele me batia muito, minhas amigas. Ele era chute na costela, pernas e braços, eu arranhava ele todo. E eu simplesmente não tinha para onde ir, não tinha como sair daquela situação, eu não conseguia ver como sair daquela situação. Até que chegou um dia em que ele me agrediu tanto, 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 tanto. Nesse dia eu lembro que eu gritei, né? Eu pedi socorro, eu gritei muito, porque já tinha me batido uns 2 dias antes, e nesse dia ele chegou em casa e eu estava arrumando tudo para ir embora, que eu falei, hoje eu vou embora, eu não sei para onde, eu não sei como, mas eu vou embora. E ele chegou bem antes do horário e foi uma briga muito feia, ele me bateu muito, muito, muito e segurou no meu pescoço, apertou o meu pescoço. E eu lembro que eu fui assim, vendo tudo ficando longe, foi ficando tudo escuro, foi ficando tudo, e eu apaguei, né? Eu lembro que eu ouvi assim, bem longe, algumas vozes, assim, solta ela, alguma coisa assim, mas eu apaguei por alguns segundos, né? E quando eu voltei, fazendo um barulho, né? Eu lembro que eu só vi assim a mãe dele junto com o marido dela segurando ele e, pelo amor de Deus, não faz isso, calma, larga ela, fulano. E eu peguei meu filho e saí, né? Eu tava morando, né? A gente tinha se mudado para outro bairro, eu não conhecia ninguém assim. E eu lembro que eu saí andando para conseguir um frete para poder pegar as minhas coisas, né? E eu lembro que quando eu voltei para casa, que eu consegui uma bênção, um senhor que aceitou fazer minha mudança, quando eu cheguei lá, ele tinha quebrado tudo, tinha jogado tudo no quintal, né? Tava meio chuvoso o tempo, então tinha lama no quintal, e ele deixou tudo na lama. Minhas roupas estavam na lama, as roupas do meu filho, e eu consegui pegar algumas coisas meio que quebradas ainda, e eu fui embora, né? E eu lembro de conversar com um dos meus irmãos e pedir para que ele deixasse eu ficar numa casa que ele tinha começado a construir, mas não terminou, não tinha piso, não tinha nada, só tinha vaso e pia, né? Não tinha
ainda janela, não tinha porta, e eu pedi para ficar lá, e eu lembro que ele falou, Nanda, mas ali não tem como, tal e tal, fica comigo aqui. Eu, não, porque ele tava também começando a vida dele. Fiquei nessa casa, né? E uma coisa que eu lembro que quando, né, voltando só um pouquinho, quando ele segurou meu pescoço, que eu dei aquela apagada, quando eu voltei, eu lembro que eu tava me levantando, ele me deu um chute e falou assim pra mim, você é um lixo de mulher. Você é um lixo de mulher. Meus amores, eu ficava me perguntando se eu era um lixo de mulher. Eu fiquei... Olha, isso ficou na minha cabeça por muitos anos, porque é uma coisa muito forte, né? Lixo de mulher. E eu pensava assim, meu Deus, eu faço tudo, né? Eu arrumo minha casa tá sempre arrumadinha, eu tô sempre cheirosinha, a comida tá sempre pronta. Eu, enfim, faço, né, todos os meus deveres de casa, como mulher, como mãe, enfim, lixo de mulher. Como assim um lixo de mulher? Então é algo que fere muito, né? Tem palavras que ferem mais que doem mais do que um tapa. A verdade é essa, né? E eu lembro que eu fui embora e fui para essa casa, né? Dormindo no chão. E no dia seguinte, eu lembro que um vizinho, um conhecido, me viu no portão com o meu filho. Eu tava bem debilitada, eu tava bem, né? E eu lembro que ele me chamou, porque ele me conhecia desde muito nova, e ele me ofereceu um trabalho na casa dele, né? Que foi para cuidar dos filhos dele. Ele, né? E para ganhar, na época era R$ 40 que ele poderia me pagar. E eu lembro que eu falei assim, se o senhor não puder me pagar nada, eu aceito do mesmo jeito. Porque era uma forma de eu ficar lá, né? Eu ia trabalhar e falou assim, ó, você pode vir de manhã, traz teu filho e é só mesmo colocar as crianças para escola e a comida não precisa fazer comida e tudo. Mas enfim, minhas princesas, eu fui, né? Consegui sair desse relacionamento. Ele me procurou muito, 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 muito. Ele me parava na rua. Ele me pedia, pelo amor de Deus, para voltar, porque eu era a mulher da vida dele. A maioria desses homens, né, desses agressores, essa característica deles é muito assim, eles batem, né, e depois eles choram e dizem que você é a mulher da vida dele e que ele nunca mais vai fazer aquilo. Depois do primeiro tapa, minhas princesas, não existe mais o não vou fazer mais. Acabou o respeito. Eles vão continuar sim agredindo vocês. Eles vão continuar sim batendo, humilhando, né? E ao primeiro sinal, corram, saem. Por quê? Porque, como eu falei, os primeiros sinais, eles são sempre o quê? Uma palavra sempre te colocando para baixo, te humilhando perto das pessoas, ou não, que tem muitos que perto das pessoas te tratam muito bem, mas dentro de casa, né, te chamam de burra, nada que você faz tá bom, né, até o primeiro tapa. Dificilmente, né, a violência doméstica começa logo com um tapa, não. Ela vem dando sinais, né, e eles gostam muito de nos diminuir, né, nos colocando sempre para baixo, nada que a gente faz tá bom, né, sempre tá faltando alguma coisa e você tenta tipo, aonde que eu tô errando, porque a gente acaba achando que a gente que é culpada, a gente errou em alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa. Não, a culpa não é nossa, E, enfim, ele ficava me pedindo para voltar e eu falei para ele, nunca mais eu volto para você. Nunca mais homem nenhum encosta a mão em mim. E vira e mexe onde ele me encontrava, né? Se ele sabia que eu estava passando por algum lugar, se ele me visse, ele me parava. Ficou largado por um tempo, todo esquisito, feio, né? Magro. E dizia que, pelo amor de Deus, que eu era a mulher da vida dele, para mim voltar para ele. E eu lembro que teve um dia que ele me encontrou, né? Eu estava passeando com meu filho, poucos meses, nem 2 meses depois,
eu levei meu filho numa pracinha e eu lembro que ele me encontrou, né, me viu e veio e chorou na rua e pediu para voltar, falando que eu era a mulher da vida dele. Eu falei: para com isso, fulano, eu não volto mais para você. Nunca mais você encosta o dedo em mim, nem para bater e nem para fazer nenhum tipo de carinho, nada. Aí eu lembro que ele falou: mas eu não sei viver sem você. E eu lembro que nesse dia eu respondi para ele assim, deixa eu ver aqui, tô correndo porque eu tô tentando diminuir os vídeos que estão ficando muito longos. Eu lembro que eu olhei nos olhos dele e falei assim: que espécie de homem vai querer um lixo de mulher? Falei para ele, perguntei para ele. Eu falei assim: está se tornando um churume. Gente, nesse dia eu dormi tão bem, mas tão bem, sabe? Porque ele me chamou de lixo, né? Me bateu, me chamou de lixo de mulher, mas ele estava ali desesperado, dizendo que não sabia viver sem mim, né? Então o que veio na minha mente foi essa frase, né? Porque pior do que o lixo é o churume, vamos dizer assim. E eu falei isso. E ele ficou ainda um tempo atrás de mim e eu decidida, né? Nunca mais voltei para ele. Eu reconstruí minha vida. Eu conheci o pai da minha filha, que se tornou o pai do meu filho. O nome dele é Jaime. Um homem que eu acho que Deus colocou na minha vida e falou assim: eu vou te colocar um homem na sua vida para você saber que existem homens bons, porque até então eu não tinha tido nenhum, né? E o Jaime me conheceu, meu filho tinha um ano e pouquinho. Meu filho com 2 anos já chamava ele de pai. O Jaime foi que me deu todo o amparo. O Jaime, ele me mostrou o que é ser bem cuidada, o que é ser bem tratada. O Jaime nunca levantou a voz para mim. O Jaime era um homem que me dava de tudo, me deu uma casa, criou meu filho, me deu uma filha maravilhosa, Beatriz, né? Ele, infelizmente, nós com 12 anos de casados, ele faleceu. Mas, assim, eu tenho certeza que foi um anjo que Deus colocou na minha vida para dizer assim, ó, ainda existem homens bons. E eu me levantei, né? Eu lembro que foi nos primeiros meses foi muito difícil quando eu fui embora, quando eu larguei do fulano, né? E foi muito difícil, mas eu consegui. Eu fugi dele, eu consegui sair. Graças a Deus eu não fui uma vítima de feminicídio, né? Por pouco. Mas foi muito difícil, porque eu estava lendo hoje um relato, né, num site, eu até anotei aqui, que eu achei bem interessante, que é um relato sobre uma vamos dizer assim, né, relato de uma vítima, né, ex-vítima, né, que ela diz assim: as marcas deixadas pela violência doméstica são indescritíveis. É menos um dia sem apanhar, menos um dia sem ser violentada, sem ser cuspida, sem ser rechaçada, né? Obrigada a fazer algo. Sem ser humilhada, ainda carrego essa sombra. Procure um lugar seguro, principalmente na questão emocional. É preciso se reconhecer enquanto vítima e assim procurar ajuda de pessoas confiáveis, ajudas psicológicas, ajuda social. E ela afirma, né, que passou por um processo que ela conseguiu, além de se livrar da violência, né, ela também conseguiu se livrar da baixa autoestima. E é mais ou menos isso mesmo, gente. É mais ou menos exatamente isso. A gente, quando sai de um relacionamento, né, abusivo, de uma relação, de uma violência doméstica, cada dia que você acorda, é mais um dia sem apanhar, sem ser cuspida, sem ser violentada,
né? Sem ser humilhada. E você precisa procurar ajuda sim, porque as marcas ficam. As marcas ficam. E só com ajuda mesmo. Porque, como eu falei pra vocês, eu por muitos anos me perguntava por que eu era um lixo de mulher. Aquilo entrou-se na minha mente, né? Mas eu não sou um lixo de mulher. Não sou. E eu consegui sair desse relacionamento. Prometi pra mim mesma que homem nenhum mais tocaria em mim, levantaria a mão pra mim. E isso aconteceu. Homem nenhum mais levantou a mão pra mim e nem vai levantar, né? Porque no primeiro sinalzinho, tchau, tchau, acabou. Não existe mais isso. Mas eu sei que é muito difícil. É muito difícil porque hoje existem muitas mulheres ainda que são muito dependentes do marido financeiramente. Mulheres que às vezes têm um monte de filhos, não tem o apoio da família, né? Não tem para onde ir. Tem muitas mulheres ainda com aquela coisa de casou, até que a morte separe. Desculpa. É melhor com ele, pior sem ele. Gente, que ditado é esse? Da onde saiu esse ditado, gente? Que é melhor com ele, pior... Não existe isso, gente. Não é não. Melhor sem ele. Se ele tá te batendo, então é melhor sem ele. Então, minhas amigas, vocês denunciem, entendeu? Outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês... graças a Deus eu não passo por isso, eu nunca apanhei, tal e tal, mas a minha amiga passa, minha vizinha passa. Não se calem. Olha, aqui onde eu moro, né, já teve algumas brigas assim. Uma delas, agora recentemente, eu vi, né, eu moro num condomínio, e eu ouvi alguém gritando socorro, socorro, e eu ouvi um barulho alto. Eu acordei assim, achei estranho e tal, e eu vi de novo, socorro, era um grito de uma mulher. E eu liguei pra portaria e falei assim, pelo amor de Deus, manda alguém, sei lá, né, um zelador, alguém, porque tem uma mulher pedindo socorro no bloco, né, acima do meu. Graças a Deus, conseguiram tirar essa mulher de casa, ela chamou a polícia, não sei o que deu, mas ela conseguiu sair com o bebezinho dela no colo. Então não se omitam, não se calem. Essa coisa de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, como assim? Se mete sim a colher, deve se meter a colher. Lembre-se que você pode evitar a morte de uma mulher. Você pode muito bem ir lá e chamar no portão, porque o agressor, ele vai parar, ele vai ficar com medo, porque ele é covarde, entendeu? Ele bate mulher, mas dificilmente ele vai encarar um homem nessa hora. Então você vai lá, aperta a campainha, você chama, você grita, vou chamar a polícia. Liga para o 190, minhas amigas, meus amigos. Liga para o 190, não fale, tá apanhando, é coisa deles. Não, porque se ela amanhecer morta, você vai carregar essa culpa. Então denuncie, liga para 190, ligue para 180, né? Façam a denúncia, ajude essa vítima, que muitas das vezes, hoje então, né, com a pandemia, aumentou o caso de violência doméstica, aumentou para 50%, é muita coisa, gente. Sabe por quê? Porque estão confinadas, né? Com essa pandemia, com esse negócio da quarentena, da pandemia, elas foram obrigadas a ficar dentro de casa. Então, muitas não conseguem nem sair para ir fazer um BO. Não conseguem, porque estão ali dentro, eles não estão trabalhando. Não estão trabalhando, então eles estão ali dentro e elas estão apanhando muito mais. Então, se vocês ouvirem, se vocês perceberem, liguem para 190, 180 e denunciem. Ajude essa mulher. E o conselho que eu dou a vocês, minhas princesas, se vocês estão num relacionamento onde vocês estão apanhando, mas eu não tenho como sair, ele me ameaça. Hoje tem vários tipos de medidas, né, protetivas. Hoje tem a Lei Maria da Penha, né,
você pode estar denunciando, você pode estar até mesmo agora me perdoa mesmo, porque eu esqueci o nome certo, mas até mesmo eles te dão moradia, né? Um lugar onde você vai ficar, né? E ele não vai saber onde você tá. Eles conseguem isso para você, um novo endereço, vamos dizer assim, é um novo endereço, né? Um lugar de proteção. E tem vários meios, não tenham medo, né? No primeiro sinal, vocês fogem, saiam, fujam, corram, porque não deixem chegar, gente, ao extremo de vocês perderem a vida de vocês. Porque o feminicídio hoje, ele é uma das maiores causas de morte de mulheres no Brasil, né? E isso é muito triste, né? E a maioria não sai de casa por medo, não sai de casa por dependência, né? Porque são ameaçadas o tempo todo, acham que ficando ele não vai fazer e eles acabam fazendo. Então, o meu conselho para vocês é: vocês são fortes, vocês conseguem, vocês são lindas. Eles sempre querem nos colocar para baixo, nos diminuir. Nós somos lindas, nós somos princesas e, como eu sempre digo, nós não podemos ser tratadas menos do que isso. Então, minhas amigas, vão à luta. Peguem seus filhos e saiam de casa, procurem ajuda, porque vocês conseguem. E eu consegui, né? Se para ele eu fui um lixo de mulher, eu sinto muito, porque um lixo na mão de um bom artista, né? Ela vira uma obra de arte, né? Matéria-prima nas mãos certas. O lixo nas mãos certas, ela vira obra de arte. E eu sou uma obra de arte, né? Nunca denunciei, né? Me arrependo muito. Na época não tinha delegacia de mulheres, Lei Maria da Penha também não existia. Era muito difícil você ir numa delegacia comum para falar sobre isso, porque muitas das vezes você era vista tipo como mulher de malandro, porque se tá em estacionamento é porque gosta, e nada era feito, né? E ainda corria o risco de depois chegar em casa e ainda apanhar em dobro, né? Mas hoje tem sim, tem a Lei Maria da Penha, tem várias ONGs que apoiam mulheres, né? Que dão todo o suporte para essas mulheres. Então, minhas princesas, não aceitam um homem levantar a mão para vocês. Não aceitem um homem dizer para vocês que vocês são um lixo. Não, vocês não são. Vocês são lindas, são pérolas, são pedras preciosas, são mulheres guerreiras, mulheres fortes que conseguem sim. Vocês não precisam deles, não. É muito pelo contrário. Eles que precisam de nós, né? E muitas das vezes quando perdem, entram em desespero, fazem 1000 promessas, né? Mas não caiam nessa, não volte, não volte. Se vocês conseguirem sair, não voltem. E eu desejo do fundo do meu coração que você, mulher, que esteja passando por uma situação dessa, que vocês contem para alguém, né? Vocês liguem, vocês denunciem, vocês pedem socorro, porque vocês vão ter essa ajuda, sim. Não tenham medo, não tenham medo. Não morram na mão desses homens. Não acabe a vida de vocês na mão desses homens. Resiliência, recomeço, recomece, gente, do zero, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma. Então, o que eu deixo para vocês é isso, tá bom? Nós somos mulheres lindas, nós somos mulheres em que precisamos ser respeitadas, sim, né? Precisamos ser cuidadas, precisamos ser amadas, né? E não fomos feitas para apanhar de homem nenhum, tá bom? Eu vou deixar um beijo no coração de vocês, tá bom? Compartilhem, tá bom? Dê um likezinho, se inscrevam no canal, vamos ajudar umas às outras, tá bom?
Até o próximo vídeo, onde eu vou estar falando sobre relacionamento abusivo, que é bem diferente de violência doméstica, ok? Um beijo no coração de vocês, meus amores.